Olá, eu sou Érica Quimier. Eu vou apresentar o artigo Reflexões Preliminares a partir da obra de Andrei Guaianazzi Ignato, parte de uma pesquisa que eu realizo como estudante do programa de pós-graduação da Unifesp, sob orientação da professora Ilana Seltzer Goldstein, e ela quem vem se dedicando à pesquisa de arte indígena contemporânea. A minha pesquisa se debruça sobre a trajetória e trabalhos de 3 artistas mestiços, Andrei Guaianazzi Ignato, Shadalu Tupã Jecupé e Salisa Rosa, artistas ou que se autodeclaram indígenas ou que assim foram reconhecidos por seus pares. Bom, a história da arte brasileira, ela dedicou pouco espaço às produções artísticas indígenas, né, as quais muitas vezes foram atribuídas à condição de artefato ou artesanato. E assim, nós não tínhamos até pouco tempo uma produção fora dos museus históricos ou etnográficos, né, que incluíssem as produções indígenas. E mesmo nessas instituições onde foram armazenados ou encarcerados, como diriam alguns artistas indígenas, nunca o protagonismo de seus autores era privilegiado. Mas agora estamos em outro momento, que é o da arte indígena contemporânea, tão difundido por um de seus maiores atores, o artista Makuxi Jaider Isbel, falecido em novembro do ano passado. A artista e curadora de arte, Naine Terena, ela afirma que a história indígena se encontra em um quarto momento, que é o marcado pelo autoagenciamento, autorrepresentação, ativismo indígena e não indigenista, e também pelo uso intensificado das mídias, né? Então, é nesse sentido que nós presenciamos exposições com curadores indígenas, como, por exemplo, Veshua, Nós Sabemos, curada por Naine Terena, na Pinacoteca, em São Paulo, em 2020, e a atual Nacoada, Estratégias para a Arte Moderna, que está acontecendo no MAM, no Rio de Janeiro, e tem curadoria de Denilson Banil e Beatriz Lemos. Então, é dentro desse movimento, que eu ainda prefiro chamar como arte indígena contemporânea, eu busco compreender como esses artistas mestiços estão retomando suas ancestralidades indígenas por meio dos processos artísticos, né? Bom, e dentro desse tema, eu vou abordar 2 manifestações, que são as ressurgências e as retomadas, para a gente entender um pouco desse processo artístico, né? Elas são manifestações impulsionadas por movimentos de luta pela terra e demarcação, né? Principalmente entre os povos indígenas do Nordeste a partir da década de 70, quando a luta pela demarcação é intensificada a partir de políticas públicas ditatoriais que previam a total integração desses povos à sociedade ocidental, né? E para dar legitimidade à luta dos povos do Nordeste, né, alguns foram dados por extintos ou considerados miscigenados, eles passam a reivindicar essa identidade indígena e o reconhecimento dessa sua especificidade, rejeitando assim os termos que os órgãos oficiais lhes atribuíam, como silvícolas, aculturados ou assimilados. Eu tomo como exemplo a etnia Tumbalalá, da Bahia, formada por 1.200 indígenas, mais ou menos, que, após um processo de 3 anos, em 2001, foi reconhecida oficialmente como uma etnia indígena, né? Então, a ressurgência, ela pressupõe primeiro o autorreconhecimento, o reconhecimento pelos seus pares e, finalmente, o reconhecimento pelos órgãos oficiais, como a FUNAI, por exemplo. A retomada, ela está intrinsecamente ligada à ressurgência, né? É um conceito aplicado para a retomada de terras, né? E um ato marcante aconteceu em 1978, quando o povo Caingangue resolveu, até de uma forma incisiva, né, se reapossar
das suas terras que haviam sido tomadas pelos brancos, pelos ocidentais, né? Esse fato foi retratado bem dramaticamente pelo filme Terra dos Índios, de Zelito Viana, para quem tiver curiosidade. Bom, eu quero apresentar agora o artista, o Andrei Guaiana Zignato. Ele é um artista do interior de São Paulo, tem uma trajetória poética relacionada ao trabalho que ele executava em companhia de seu avô, que era pedreiro, né? Andrei atuava como ajudante ou servente de pedreiro, uma das profissões mais desvalorizadas e que, no entanto, é porta de entrada para o mercado de trabalho de inúmeros jovens de baixa renda, né? A unidade primordial, assim, do trabalho do Andrei é o tijolo feito de barro, tijolo baiano, né? A partir do qual ele criou esculturas e instalações de grande porte. Andrei, ele se valeu da habilidade que adquiriu enquanto jovem, enquanto pedreiro, né? Para trabalhar o tijolo de forma marcante, moldando, recortando e criando trabalhos como este daqui, né? De uma leveza assim bem extraordinária, né? Na fase atual, o Andrei passa a investigar a sua ancestralidade. Ele afirma ser guarani por parte de mãe e guaianá por parte de pai, do seu lado paterno. Ele realizou a primeira exposição individual com sua identidade indígena, a exposição Coibi-Ora-Retama, Essa Terra é Nosso Lugar, com a curadoria da indígena Sandra Benites, que aconteceu no Museu da Cidade de São Paulo, na Solar da Marquesa de Santos, onde historicamente se situou a aldeia Inhapuambuçu. Os trabalhos expostos, eles se relacionam com questões políticas caras e urgentes aos povos indígenas, como território, marcação de terra, pagamentos, mestiçagem, mas também se intercalam com as vivências particulares e as experimentações em torno das questões identitárias de Andrei. A ideia de mestiçagem também aparece de forma direta em alguns trabalhos do artista, né? Usando como suporte sacos de cimento, o artista criou um grande painel, uma tela com grafismos indígenas feitos de genipapo e carvão, materiais tradicionais aos povos indígenas, né, que são realizados para pintura corporal. Esses trabalhos expressam assim um intermundos urbano, moderno, capitalista, formado pelo concreto e suas típicas construções, e o mundo indígena, aqui representado pelos grafismos e também pelos nomes de algumas marcas de cimento, como Tupi, Poti e També. São questões que ainda não estão muito bem definidas nesse movimento da arte indígena contemporânea. Observo que Andrei e Xadalu, por exemplo, estão na exposição de abertura do Museu das Culturas Indígenas de São Paulo, com grande destaque para o segundo, Xadalu, que ocupa 2 andares do prédio, mas não estiveram presentes em outras exposições importantes, né? Então, se a retomada ancestral pela arte é um caminho para resgate da ancestralidade, assim como foi o movimento pela terra, é possível que cada vez mais nós encontremos artistas a trabalhar com essas questões e assumir suas identidades indígenas por meio de processos artísticos. Bom, é isso, obrigada, eu agradeço a todos.